Muitas informações importantes nesse vídeo aqui para você tricolor, porque o nosso Fluminense encaminhou duas contratações e a gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo aqui. Você vai ficar sabendo de todas as informações importantes sobre esse assunto. Tenho também mais outras duas notícias para trazer e uma delas é ótima, grande parte da torcida vai ficar bastante empolgada em saber disso. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, porque vai ter muita coisa pra gente falar nesse vídeo. E eu vou pedir para você deixar o like aqui para ajudar a gente a alcançar mais tricolores, né? Para mais gente vir aqui participar dessa resenha junto conosco, falar de Flusão junto com a gente. Combinado? Vamos então para as informações, meus amigos e minhas amigas. Eu vou começar com essa notícia que uma grande parcela da torcida tricolor vai achar ótima, vai achar fantástica. Por quê? O GE trouxe pra gente que Madureira e Fluminense, partida válida pela 9ª rodada do estadual, a princípio marcada para o dia 18 de fevereiro, tem uma possibilidade muito grande de ser disputada no Mané Garrincha, lá em Brasília. Pois é, né? Tem tricolor pra caramba no Distrito Federal, ali naquela região do Centro-Oeste, a galera vai poder ver o Fluminense de perto. Esse jogo é mando do Madureira, tá? Adversário do Fluminense, e a diretoria do Madureira que está negociando essa venda de mando. Segundo a informação do GE, essa negociação já está bastante avançada e a FERJ está só esperando a documentação chegar mesmo para oficializar a mudança da partida e esse jogo ser confirmado lá em Brasília, lá no Mané Garrincha. Repito, 9ª rodada do estadual, partida marcada a princípio dia 18 de fevereiro. Vale lembrar que ano passado, 2023, a partida contra o Madureira também foi disputada fora do Rio, né? Mas dessa vez no Espírito Santo. Lá foi em Cariacica, aquele jogo no Kleber Andrade, 1-0 Fluminense, gol do Germancano. E 2024 a tendência é que seja a mesma coisa, só que com Flusão jogando em Brasília. É importante estar nessa situação toda a gente destacar uma questão. Esse jogo, dia 18 de fevereiro, ele está num ponto crucial da tabela tricolor, né? Nesse momento a gente acaba passando batido por isso, mas é importante dar esse enfoque. Tem jogo, a partida anterior dessas contra o Madureira é um clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, e aí tem esse jogo que deve ser disputado lá em Brasília, e no dia 22 está marcado, 4 dias depois, a partida de ida da Recopa lá no Equador. Então tem que ver como é que vai ser essa logística do Fluminense, se existe a possibilidade do time partir, né, de Brasília direto para Quito para jogar esse jogo, ou se vai ter um time reserva na partida lá em Brasília, mas isso vai ser definido mais para frente. O importante é que o torcedor tricolor do Distrito Federal, ali da região do Centro-Oeste, deve ter uma partida do Fluminense pertinho para assistir em 2024, Madureira e Fluminense, portanto, muito próximo de ser confirmada no Mané Garrincha. Beleza? Próxima informação é de uma partida agora já mais perto, né, de nós, mais próxima de acontecer, que é a partida de quinta-feira, Audax e Fluminense, terceira rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense divulga informação muito importante sobre isso. Informação de ingressos para esse jogo. Você, tricolor, que quiser ir a Bacaxá, ao estádio Elci Rezende, para assistir Audax e Fluminense, fique atento aqui, porque a gente vai trazer as informações divulgadas pelo Fluminense, tá? Primeiro de tudo, a partida é Audax e Fluminense, então o mando é do Audax, mas a diretoria tricolor conseguiu negociar com a diretoria do Audax e todos os sócios do Fluminense, não importa qual plano, qual categoria, se você é sócio do Fluminense, você tem 50% de desconto no ingresso, você paga a meia entrada. O Fluminense postou que a venda de ingressos começa amanhã, terça-feira, dia 23, vai ser feita lá em Laranjeiras de maneira presencial, é o único ponto de venda, de 10 às 5 da tarde, 10 da manhã às 5 da tarde, tanto na terça-feira quanto na quarta-feira, mesmo horário, tá? Essa venda de ingressos. Os ingressos vão custar R$60 a inteira, se você for sócio do Fluminense, você paga a meia R$30. Claro que vai ter muita gente se perguntando, pô, mas eu vou ter que ir lá em Laranjeiras só para comprar o ingresso? Nem todo mundo mora perto, né? Mas não, calma, se sobrar ingresso, né, se não for vendido tudo antes, né, do horário da partida, vai ter venda de ingresso também antes do jogo na bilheteria do estádio lá de Bacaxá, do estádio Elci Rezende. Mas então informação importante para você que pretende estar lá em Audax Fluminense nessa próxima quinta-feira. Venda de ingressos em Laranjeiras começando amanhã às 10 da manhã, beleza? Quem aqui vai pro jogo? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Beleza? Vamos começar a falar então das contratações do Fluminense, porque hoje o dia foi muito movimentado, gente. Pois é,
E aí eu tava esperando um dia tranquilo, calmo, no máximo ali um anúncio oficial do Terãs, que até o momento que eu gravo esse vídeo não aconteceu, né? A gente sabe que o Terãs chegou no Rio de Janeiro ontem, e aí imaginei que ele fosse pro CT hoje, fosse assinar o contrato, já ser anunciado oficialmente. Bom, até o momento que eu gravo esse vídeo, Terãs ainda não foi anunciado, mas o dia ficou movimentado de outra maneira, porque o GE trouxe informação de 2 reforços chegando no Fluminense. Eu quero começar falando do reforço mais polêmico, por assim dizer, né, o que chama mais atenção, o que o nome causa mais debate, que é o atacante Douglas Costa, gente. Pois é, foi a primeira informação que saiu, né? Eu não posso dizer que pegou de surpresa, porque eu acho que todo tricolor que já tinha ligado a internet cedo, quando ficou sabendo que o acordo do Douglas Costa com o time da Turquia tinha melado, porque um time brasileiro até então não revelado tinha ligado para ele e feito uma proposta, acho que todo tricolor pensou, pô, isso aí tá com cara de Fluminense. Seja a favor do Douglas Costa vir, ou seja contra, acho que todo mundo parou e pensou, isso aí tá com uma carinha de que foi o Fluminense, hein? E não é que foi, gente. O GE trouxe a informação pra gente de que o Douglas Costa será reforço do Fluminense. O Fernando Diniz ligou para ele, conversou com o jogador e o convenceu a desistir do acordo lá na Turquia e a assinar pelo tricolor, tá? O Fred já tinha feito uma ligação, um convite para o Douglas Costa, né? Enfim, já ele é o diretor de planejamento do Fluminense, já tinha feito esse convite, mas ele se balançou mesmo quando o Diniz ligou para ele e conversou com ele. Informações importantes que o GE traz pra gente, tá? Douglas Costa chega ao Flu assinando um contrato de 1 ano e meio, ou seja, até o meio de 2025. O contrato ainda não foi assinado, né? Mas será por esse período, por esse prazo, e vai ter cláusula de produtividade. É algo muito importante, né? Se você, assim como eu, tem suas ressalvas, suas dúvidas quanto ao Douglas Costa, até pela questão da idade, questão física, questão extracampo, o contrato será de produtividade, tá? Então o Douglas Costa vai precisar estar em campo, vai precisar desempenhar bem para receber mais dinheiro, né? Então isso aí já é um grande alívio. E o GE traz pra gente que o salário do Douglas Costa está adequado à realidade do Fluminense, né? Não está recebendo salários exorbitantes. A gente sabe que teve uma negociação do Douglas Costa com o Cruzeiro recentemente, que acabou não indo para frente. O jogador teria pedido para o Cruzeiro R$ 900 mil de salário. Isso não é a realidade do Fluminense, então é algo que adequa à realidade do Fluminense, segundo o GE. E tem uma outra informação importante, tá? O GE traz pra gente de que o Corinthians tinha feito uma proposta pelo Douglas Costa, né? Corinthians, clube brasileiro aqui de São Paulo, fez uma proposta pelo Douglas Costa, uma proposta financeiramente mais interessante para o jogador, só que ele preferiu não ir. Ele recusou essa proposta do Corinthians e estava negociando com esse clube da Turquia até o Fernando Diniz ligar, né? Enfim, melar essa contratação. O pessoal da Turquia deve estar bolado com o Fluminense, né? Mas Douglas Costa não vai para lá. E o GE elenca, né, 2 grandes motivos para fazer o Douglas Costa tomar essa decisão de desistir de ir para lá e vir para o Fluminense. Ele diz primeiro, né, que essa ligação do Diniz, o papo com o Fred, né, o convencimento dos dois foi essencial para o Douglas Costa querer vir para o Flu, mas um segundo fator são as competições de muito peso que o Fluminense vai disputar daqui para frente, né? A gente tem, como eu falei aqui mais cedo, daqui a um mês, exatamente um mês, tem Recopa Sul-Americana, né? 2 jogos contra a LDU, um torneio continental que tem seu peso. O Fluminense disputa a Libertadores em 2024 e, mais importante do que isso tudo, eu classifico dessa maneira, é um torneio de mais peso. O Fluminense é um dos clubes brasileiros classificados para a Copa do Mundo de Clubes em 2025. Então isso aí foi uma das coisas que acabou seduzindo o Douglas Costa para ele querer vir pro Fluminense. Segundo o Fabrício Romano, tá, que é um jornalista italiano que é especialista em mercado de transferência, ele também fala sobre essa contratação, também fala que o Douglas Costa está perto de vir para o Fluminense. Ele diz que faltam apenas os exames médicos e a assinatura do contrato para oficializar que o Douglas Costa está em Miami, né? Ele jogava no Los Angeles Galaxy, para a galera que não lembra, ele estava jogando no Los Angeles Galaxy, lá dos Estados Unidos. O contrato acabou, então ele está sem clube e agora assina com o Fluminense. Segundo o Fabrício Romano, ele está lá em Miami, o Douglas Costa, e vai viajar para o Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar os trâmites dessa transferência, beleza? Informações importantes que o portal Trivela traz para a gente sobre a negociação, tá? O Douglas Costa teria revelado ao Fernando Diniz pelo telefone que o grande desejo dele após sair do Los Angeles Galaxy era voltar ao futebol brasileiro, mas que não teve nenhuma proposta interessante. Trivela fala que essa proposta do Corinthians, né, que o GE diz, é uma proposta financeiramente muito interessante para o Douglas Costa, mas a fama de mal pagador do Corinthians fez com que o jogador ficasse receoso e falasse, não, melhor eu não ir pro Corinthians não. E aí a proposta que ele tinha lá na Turquia, no Samsunspor,
é o nome do time lá da Turquia, não é dos principais times, mas, enfim, tem um poderio financeiro um pouco melhor até do que o futebol brasileiro, é de que a informação que o Trivela bota é que o salário que ele receberia lá é mais que o dobro de um salário considerado bom no Brasil, e aí o jogador optou pelo lado financeiro. Não deu os valores exatos, mas seria um salário assim bem mais alto do que a realidade de bons contratos do futebol brasileiro. E aí, enfim, os valores não estão revelados, eu vou deixar com vocês. O que o Trivela traz pra gente é que o Douglas Costa deixou claro que ele não está vindo pro Fluminense por dinheiro, ele está vindo porque ele está interessado no projeto, ele gostou do que ouviu e está motivado para jogar bola. Inclusive, a informação é de que o Douglas Costa aceitou o menor salário da carreira dele desde que ele foi vendido pelo Grêmio ao Shakhtar, né? Em 2010, o Grêmio, vamos lá, para quem não sabe a carreira do Douglas Costa, né? Ele é revelado pelo Grêmio, sobe em 2008, em 2010 ele é vendido ao Shakhtar Donetsk, que de lá passa pela Juventus, Bayern de Munique até voltar para o futebol brasileiro. Desde que ele assinou o contrato com o Shakhtar lá em 2010, esse contrato do Fluminense é o menor da carreira dele, ou seja, só na época do Grêmio, subindo da base, né, recém-juvenil, que ele ganhava menos do que ele está ganhando agora no Fluminense. Então, assim, é um salário bem baixinho que o Douglas Costa vem para receber. Então, essa questão de onerar a folha salarial é um pouquinho mais tranquilo, né? Era uma grande preocupação minha, né? O Douglas Costa vai custar muito e não sei se ele vai render o suficiente. E a publicação diz que a expectativa do Fluminense, né, na hora de assinar esse contrato com o Douglas Costa, de fazer esse acordo, isso está claro, né, negociado com o jogador, é de que ele seja um reserva de luxo. Isso também é importante. O Douglas Costa não chega ao Fluminense com aquele status de, vai vestir a camisa aqui, vai resolver os problemas, é o cracaço que o Fluminense está trazendo. Não. Ele chega no campeão da América, sabendo que está no campeão da América, que tem um timaço, tem vários cobras, né, como o pessoal gosta de dizer, e ele vai ser mais um ali, a princípio, um reserva de luxo. Claro, futebol para ganhar a posição, ele tem, mas ele vai ter que mostrar isso dentro de campo. Se não mostrar, amigo, ele vem com status de reserva. Segundo a publicação também, a questão da idade, né, que é algo que muita gente fala, eu acho completamente plausível e entendível, não é uma preocupação lá no CT, lá com a galera do Fluminense, porque o pessoal confia muito no trabalho do Filé. O Douglas Costa é um jogador que tem 33 anos e teve alguns problemas de lesões na carreira, na época da Juventus, na época do Bayern de Munique, mas o pessoal confia no Filé para deixar o jogador inteiro fisicamente e conseguir estar em campo rendendo pelo Flu. Tem uma notícia também do André Hernan, falando da questão de ambiente, né? Porque era uma preocupação minha. Se a gente lembrar o Douglas Costa, ele no Grêmio, que é o clube de coração dele, o clube que formou ele teve alguns problemas extracampo, né? Ele casou sei lá quantas vezes, casou em dia de jogo importante do Grêmio, enfim, acabou deixando na mão, bateu boca com o torcedor e tal. Era uma preocupação minha. Mas o André Hernan traz pra gente que os jogadores do Fluminense fizeram uma espécie de força-tarefa para convencer o Douglas Costa a vir pro Flu. Ele diz que lideranças do elenco, como o Felipe Melo, aprovaram o nome do jogador, falaram, pode trazer, que vai ser bom, vai agregar aqui pra gente. E o Diogo Barbosa, que trabalhou com ele lá no Grêmio, foi um dos maiores entusiastas dessa contratação, né? Então, um cara que conhece ele, inclusive pediu muito a contratação pro Fernando Diniz, pro Fred, pra galera, traz o homem que ele vai ajudar aqui, que ele vai render. Enfim, gente, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Comentei isso um pouco na live mais cedo, falei também em rede social, eu vou dizer aqui mais uma vez. A princípio, é uma contratação que eu não aprovava nem um pouco, tá? E vai trazer o Douglas Costa. Eu ficava, meu Deus, cara problemático, não quer mais nada com nada, 33 anos, salário alto, etc e tal. Eu não sei se é porque, né, a gente acaba... A gente torce, né, pro cara dar certo, a gente quer que o Fluminense ganhe títulos, etc e tal. Eu tô aos poucos começando a me convencer, não de que é uma boa contratação, mas começando a aceitar. Então, assim, eu tô começando a ver que, bom, vem por produtividade. Ele deixou de jogar lá na Turquia porque ele quer vir aqui pro futebol brasileiro. Tá mordido pela imagem ruim que deixou na época do Grêmio. Enfim, tudo isso aí tá me fazendo ficar, beleza, vamos dar um voto de confiança pro Douglas Costa, vamos ver o que ele vai aprontar aqui, se ele vai conseguir jogar. Tecnicamente falando, é um jogador muito acima da média. Douglas Costa inteiro, fisicamente, com a cabeça no lugar, com vontade de jogar bola, é dos melhores jogadores da América do Sul, não é do Fluminense, não é do Brasil, é da América do Sul. É um ponta de muita qualidade. Pode jogar tanto pelo lado esquerdo, pelo lado direito, enfim. Agregaria e muito. Vamos ver qual é o Douglas Costa que chega, principalmente fisicamente e mentalmente. Porque qualidade técnica esse jogador tem e tem muito. Beleza? Falei do Douglas Costa pra caramba aqui, né? Uma contratação que chamou muito a atenção. E antes de a gente falar da outra contratação que o Fluminense está fazendo, eu vou rapidinho passar aqui para dar uma moral pra galera que tá sempre dando moral pra Central. Todo vídeo eu convido você que tá aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me contando o seu nome e de onde você nos assiste.
A galera chega junto e sempre que a gente pode, a gente manda um abraço aqui em algum vídeo. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Zé das Redes, de Remanso, na Bahia, pro Cláudio, de Lusiânia, em Goiás, pro João Dalmiro, de Tupaciguara, Minas Gerais, Edson, lá de Salvador, Antônio Licurgo, de Vila Valério, no Espírito Santo, Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Jurandir, de Birigui, em São Paulo, Jovino, de Goiânia, Goiás, Marcílio, de Rio do Sul, Santa Catarina, Vander Lúcio, de Governador Valadares, Minas Gerais, Edmilson, de Manaus, Mauro, aqui do Rio de Janeiro, e para o Everaldo, de Vitória da Conquista. Um abraço para a galera e, claro, convite para você que está aí nos assistindo. Quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central, comenta aqui embaixo me dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações, gente, porque não foi o único jogador que o Fluminense está contratando não, Douglas Costa. Tem um outro ponta que também está chegando no Flu e esse aí é bastante surpreendente. Vou ser muito sincero para vocês, nunca tinha nem ouvido falar nesse jogador, mas o Fluminense está contratando por empréstimo um jogador colombiano. O GE traz essa informação pra gente de que o Fluminense acertou a contratação de Ian Lucumi, de 19 anos, que estava no Boca Juniors de Cali, lá da Colômbia, tá? É um jovem jogador, tem passagem pela seleção de base lá da Colômbia e chega por empréstimo ao Fluminense até o fim de 2024. Existe uma opção de compra, o Fluminense adquiriu o jogador em definitivo pós empréstimo, mas esse valor não foi revelado. O que foi revelado é que o Fluminense está pagando $100 mil, cerca de 490 mil reais, pela liberação imediata por empréstimo desse atleta, tá? É um jogador muito jovem, pelo que eu consegui buscar aqui, né, de descobrir informações desse jogador, é um ponta direita, de característica de velocidade, de ir no fundo, fazer o cruzamento e tal. Tá jogando no Boca Juniors de Cali, que é uma equipe da segunda divisão colombiana, isso é importante a gente falar aqui, e na última temporada jogou 33 jogos, fez 6 gols. Tá? Esse é o cenário do jogador que vem por empréstimo. A ideia do Flu é, primeiro, ele tá vindo para a equipe principal, tá? Ele não tá vindo para a categoria de base, não. Ele, por mais que tenha 19 anos, ele tá vindo pro profissional do Fluminense. E a ideia do Fluminense é tentar encontrar um novo John Arias, né? O John Arias também veio desconhecido, também colombiano, chegou aqui e hoje é um dos melhores jogadores da América do Sul. Então a ideia do Fluminense é essa, é um jogador que estava no scout tricolor, e aí o nome agradou, o Fluminense foi lá e efetuou a contratação. Outro jogador colombiano que estava sendo muito falado aqui no Fluminense, né? Saiu informação lá da ESPN da Colômbia, de que estaria na mira do tricolor, é o meio atacante Christian Barrios, do América de Cali, né? Mesma cidade, né? Inclusive, América de Cali, lá da Colômbia também, 25 anos, meio atacante, teve seu nome vinculado ao Fluminense. Teve informação aqui do Brasil, inclusive, de que o Fluminense desistiu da contratação porque os valores assustaram, mas a Central conseguiu conversar com o empresário do jogador, perguntar sobre isso, e o empresário do Christian Barrios negou, tá, que tenha havido proposta do Fluminense pelo atleta. Claro que assim, essa informação que saiu pode ter sido que o Fluminense foi até o clube e perguntou dos valores antes de conversar com o empresário do jogador. Isso pode acontecer, existem as duas maneiras, né, de você fazer o negócio. A gente acabou conversando com o empresário disse, ó, não tem nada de Christian Barrios. Então o tal atacante colombiano, né, que a gente ouviu falar que o Fluminense estava de olho no mercado, aparentemente é o Ian Lucumi mesmo, lá do Boca Juniors de Cali, de 19 anos. E aí, cara, muita gente acabou, né, depois da contratação, era um jogador perfil mais desconhecido, ninguém sabia muito quem era, né, começou aquela coisa, meu Deus, o que é? Foi buscar informação e o pessoal descobriu, né, que o Ian Lucumi, o empresário dele, né, a empresa que gerencia a carreira dele, é uma empresa curitibana chamada Forza, né, escreve Forza igual italiano, com Z. E essa empresa também gera a carreira do John Arias. E aí muita gente já começou a falar, ó, tá resolvido, já descobri de onde é que veio essa contratação. É contrapeso pro Fluminense renovar com o John Arias. Gente, é importante falar isso aqui, tá? Até o momento, das informações que a gente tem, não há nada disso, tá? É apenas uma coincidência os dois jogadores serem colombianos e serem agenciados pela mesma empresa. Não tem nada disso de contrapeso e tal. Mas esse é o tipo de informação que também não se divulga, né? Porque até dá uma depreciada no jogador, né? Ah, pô, isso aqui tá como contrapeso de uma possível renovação. A gente sabe que o Fluminense quer manter o John Arias. Isso não se fala, não se faz, assim, publicamente esse tipo de coisa não se confirma. Então, até a segunda ordem, isso é apenas um boato e eu, particularmente, está na hora de tentar analisar o jogador, eu vou tratar dessa maneira, porque, enfim, se fosse um contrapeso, obviamente, pô, contratação ótima, não quero nem saber, tá bom, para manter o John Arias tá bom. Mas como não vou tratar dessa maneira, é no máximo do máximo uma aposta, né? Segunda divisão da Colômbia é aquela coisa, se acertar, se o cara render,
é uma mitada absurda da diretoria, do scout do Fluminense, eles vão ganhar muitos créditos. Mas a chance disso dar errado existe, é bem alta. Vamos aguardar para ver, né? Vamos ver esse rapaz, se ele vai ganhar chances no profissional do Fluminense. Tem essa chance, né, do cara nem jogar. Vamos aguardar para ver como é que vai funcionar o Ian Lucumi aqui no Fluminense. Jan Lucumi, Han Lucumi, eu não sei falar o nome desse amigo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir como é que pronuncia o nome dele, tá? Mas esse atacante colombiano que tá chegando no Fluminense, é claro que eu quero saber a sua opinião. Deixa um comentário aqui embaixo. O que você achou da contratação de Ian Lucumi e de Douglas Costa pelo Fluminense? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!